Bom, vamos então corrigir a atividade da aula 6. Vamos lá, sobre ácidos e bases. Questão 1. Escreva as fórmulas dos ácidos representados pelas substâncias 1, 2 e 3. A imagem está um pouquinho embaçada, mas vocês lembram como que está aí no PDF de vocês. Eu tenho aqui bolinhas que estão representando os átomos dos elementos. Então, você tem aqui a bolinha cinza, que é o hidrogênio, essa meio esverdeada é o flúor, aí tem aqui a bolinha vermelha, o oxigênio, azul, o nitrogênio e amarelo, o enxofre. Bom, é simplesmente eu dar a fórmula, né, molecular desses ácidos. Então, aqui é o hidrogênio com o flúor, HF. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, um hidrogênio, né? 3 oxigênios e um nitrogênio. A fórmula, então, é o HNO3. E aqui eu tenho 4 oxigênios, 2 hidrogênios e um enxofre. É o H2SO4. Todos eles são ácidos. Lembrando, eu sei que é ácido porque tem o H+, né? Então, por isso aí, nós conseguimos identificar que eles são ácidos. Ok, indo aqui para a questão 2. A figura a seguir indica valores aproximados de pH a 25 graus Celsius. Então, eu tenho aqui uma tabelinha, uma legenda, né, que indica algumas substâncias pHs que estão aí. Então, vamos lá. Com base nessas informações, marque as afirmações verdadeiras. O café, né? O café é mais ácido que o refrigerante. Vamos observar. O café está aqui e o refrigerante aqui. Quanto mais para cá, mais perto do zero, mais ácido ele é. Se o refrigerante ele está mais perto do zero, ele é mais ácido. Então, essa afirmação aqui, ela está falsa. 2. A clara do ovo é um meio básico. Vamos observar, clara do ovo está aqui, pH 8, ok, meio básico, certinho, e eu marco ela. Por que está certo? Porque acima de 7 são todos base. 3. O leite de magnésio é o meio mais alcalino. Olha o leite de magnésio aqui. Ele é o mais próximo lá do 14, né? Quanto mais próximo do 14, mais básico ele é. Então, tá certinho. E 4. Estão em ordem de meio mais ácido para o mais básico na sequência a seguir. Refrigerante, suco de laranja, café, clara de ovo e leite de magnésio. Perfeito. Questão certíssima. Bom, vamos então aqui para a questão 3. Um estudante testou um indicador ácido base obtido das pétalas de uma flor e tabulou alguns dados, outros ficaram faltando. Solução aquosa de ácido clorídrico, então ele não anotou o pH, mas disse que está na cor amarela. E a solução de aquosa de vinagre tem um pH 5 e o indicador diz que ela estava amarela. Então, o que a gente vai analisar? Nós sabemos que com pH menor do que 7, ou seja, pH 5, que é o caso aqui do vinagre, é ácido. Se é ácido e ficou da cor amarela, e o ácido clorídrico, que só pelo nome ele já dá para identificar que é ácido, também ficar na cor amarela, então nós sabemos que essas duas substâncias aqui são ácidas, né? Então, vou colocar aqui a informação. Todos esses dois são ácidos. Aí, ele acrescentou aqui também que a água ficou na cor, com pH 7, ficou na cor verde. pH 7 quer dizer que é neutro. Ok? E bicarbonato de sódio e a soda cáustica, que tem um pH acima de 7, nós sabemos que são base, né? São bases. E pelo indicador do bicarbonato, diz que fica na cor azul. Consequentemente, a soda cáustica também vai ficar azul, porque se os dois são base, eles ficam da mesma cor, tá? E aí ele pergunta: qual é a coloração que esse indicador deve apresentar quando em contato com uma amostra de suco de abacaxi?
Bom, o suco de abacaxi, como nós sabemos, ele é meio azedo, assim. E a característica dos ácidos é realmente isso, de ser meio azedo. Então, eu classifico o suco de abacaxi como ácido. Se ele é ácido, ele vai se comportar igual os demais da tabela. Então, ele vai ficar da cor amarela. E ele pergunta também a água com sabão. Já a água com sabão, ninguém vai experimentar para saber o sabor, né? Mas a água com sabão é uma mistura básica. É o contrário do suco de abacaxi, né? É uma mistura básica, né? Se é básico, ele vai ficar da cor azul. E assim fechamos a questão 3. Vamos aqui para a questão 4. Analise a tabela abaixo e identifique as substâncias A, B, C e D no seguinte conjunto: cloreto de hidrogênio, a sacarose, alumínio e hidróxido de sódio. Justifique sua escolha. Bom, para identificar, para poder analisar essa questão, a gente precisa separar cada uma dessas substâncias e descobrir, colocar algumas características dela. Vou colocar aqui, anotar aqui na lateral. Ó, começando primeiro pelo AE. Qual é o primeiro aqui? É o HCl. O HCl é o H mais o cloro. Bom, é uma substância que é formada por ligação covalente. Mas é um ácido, certo? Porque libera H+, quando ele sofre a dissociação iônica. Então, é um ácido que sofre dissociação iônica. Se ele sofre a dissociação iônica, mesmo sendo formado por ligação covalente, quando nós estudamos ligação covalente, nós falamos dele, se ele sofre dissociação iônica, os íons dele ficam separados, liberados. E essa dissociação iônica, ela acontece em solução aquosa. Consequentemente, se ele era simplesmente sólido ou líquido, eu não iria conduzir nenhuma corrente. A única forma que eu consigo conduzir corrente elétrica é em solução aquosa, ele vai conduzir corrente elétrica. Então, vou colocar assim: solução aquosa conduz corrente elétrica. Ok? Agora vamos analisar a próxima substância, que é a sacarose. C12H22O11. Bom, ela também é uma substância formada por ligação covalente. Só que tem um detalhe: ligação covalente simplesmente não conduz corrente elétrica, nem no estado sólido, nem no estado líquido. Mas não é ácido, então ela não sofre dissociação iônica. Se não sofre dissociação iônica, eu não consigo ter íons livres para poder conduzir corrente elétrica. Consequentemente, a sacarose, né, ela não vai conduzir corrente elétrica, nem no estado líquido, nem no estado sólido, nem no estado aquoso. Então, não conduz corrente elétrica, nem sólido, nem líquido, nem aquoso. Vou fazer de forma resumida aqui. Próxima substância, Al, que é o alumínio. Ele é um metal. E por ser um metal, ele é formado por ligação metálica. Se é ligação metálica, ele conduz corrente elétrica. Conduz. Opa, deixa eu resumir. Conduz corrente elétrica no sólido, no líquido e no estado aquoso ele não foi observado, mas ele conduziria também. Então,
aqui, ligação metálica. Bom, e para encerrar, o NaOH. Ele é formado por ligação iônica. Você tem o Na+ e o OH-, então ligação iônica. É uma base que sofre ionização. E se sofre ionização, vai conduzir corrente elétrica quando estiver no meio aquoso. Mas por ser formado por ligação iônica, ele já conduz no estado líquido. Então, resumindo, ele vai conduzir, conduz corrente elétrica no líquido, líquido e aquoso. Então, NaOH. Consequentemente, eu posso dizer, então, observando todas essas informações que nós chegamos aqui, essa conclusão, que a substância A é o Al, a substância B é o NaOH, a substância C é a sacarose e a substância D, o ácido clorídrico. Beleza? Só acrescentar aí essas informações. E para encerrar, essa é uma questão que vocês precisam analisar, a questão 5, vocês precisam analisar o livro de vocês. Eu vou fazer a explicação rápida dela, do que seria, como responder, mas para entender bonitinho, você precisa analisar a tabelinha que está lá na página 149 do livro, que ela vai mostrar as cores que os indicadores mostram, antes ou depois do ponto de viragem, e qual é a faixa de viragem desse pH. Em qual pH que vai acontecer aquela mudança de cor? Por exemplo, passar do azul para o rosa, ou do amarelo para o verde. Qual é esse ponto de viragem? Então, vamos lá, questão 5. Para tentar identificar um sólido branco que estava guardado em um frasco sem rótulo, uma aluna tentou dissolver um pouco desse material em água, verificando que era solúvel. A seguir, decidiu testar a acidez da solução obtida com fenolftaleína. Ao visualizar uma solução incolor, a segunda conclusão obtida pela aluna foi de que a solução apresentava caráter ácido. Critique a segunda conclusão obtida pelo estudante. Se vocês analisarem lá na tabela, nessa tabela da página 49, vocês vão ver que a faixa de viragem da fenolftaleína, ela vai ficar entre o pH 8 e 10. Ou seja, ela vai indicar que é uma base. Consegue identificar bonitinho que é uma base. Só que tem um problema. Aumentou. Se for entre 7 e 8, tá vendo aqui? Eu tenho a tabelinha do pH ali, Tenho 8, eu tenho 9, eu tenho 10 e assim vai. Entre 7 e 8 já é uma base. Tá vendo aqui? Já é uma base. Mas a fenolftaleína, ela só vai indicar que é uma base com certeza depois do pH 8. Que ele vai mudar de cor. Mas, como eu falei, no pH 7 ela poderia estar com a cor incolor, que indica que é um ácido, só que se ela tiver, por exemplo, um pH 7,5, ela não é ácido, mas a cor vai ficar da legenda como se fosse ácido. Então, a conclusão dessa aluna não foi 100% correta, porque ela não usou um indicador ideal ali para poder analisar bonitinho se realmente se tratava de um ácido. Porque poderia ser uma substância que tem pH 7,5, que nós não classificamos mais como ácido. Mas aí ela teria uma cor incolor. Beleza? Com isso, então, finalizamos a correção da aula 6.